Muito bem. Bom, a ideia é a gente poder conversar com vocês e nos tornarmos mais próximos, mais amigos. Então, eu queria começar. A gente vê aqui no seminário que a melhor forma de se fazer uma amizade é perguntar qual é o seu testemunho, como é que você conheceu a Cristo, e aí já estender a pergunta para os dois, tanto para como conheceu a Cristo e também como foi desafiado para o ministério. Para mim, eu cresci numa família cristã e eu aceitei Cristo com 5 anos. E depois eu fiquei duvidando, achando que cada vez que eu cometi um pecado, eu precisava pedir de novo, né, para Cristo entrar no meu coração. E eu fiquei bem, né, assim, falei com minha mãe e tudo. Então, com 7 anos no Vacation Bible School, EBF, eu conheci a Cristo mesmo. E realmente, gente, você fica crescendo durante a sua vida, né? E você e você cresce, né? Eu sou filho de missionários. Meus pais trabalhavam com o Instituto Linguístico aqui. Então, eu cresci ouvindo o Evangelho. Lembro uma vez uma conferência missionária, ouvi uma mensagem sobre a realidade do céu e inferno e fiquei assustado. Lembro uma noite depois dessa conferência, tive a convicção de que se Jesus voltar, eu iria ficar. Ou se morrer, que eu iria para o inferno. Tinha consciência do meu pecado e comecei a chorar, né? E compartilhava quarto com o meu irmão e ele perguntou por que eu estava chorando e eu falei para ele. Ele foi chamar meu pai e meu pai explicou então o Evangelho para mim aquela noite. Então creio que aquela noite Deus me deu compreensão da graça do Senhor e de que, né, podia confiar na morte dele para perdoar o meu pecado, pagar o preço do meu pecado. Aí, como o Sandra, né, era pequeno, eu acho que eu tinha também 6 ou 7 anos de idade na época, e ao longo dos anos a gente vai crescendo no nosso conhecimento e apreciação pelo Evangelho. E o chamado, a convicção para vir para o ministério, dedicar a vida ao ministério? Eu acho que para mim, minha família era bem assim confortável com missões. Sempre tinha pessoas na nossa casa, missionários e tudo. E então estava aberto, né? E realmente para mim, eu fiquei aberto. E quando esse homem aqui, ele entrou na minha vida, eu não tinha medo, né, de pensar em Brasil e vir para cá, né? Então eu estava completamente aberto, sim ou não, o que Deus queria de mim, eu queria fazer. Eu comecei a ser chamado, né, a minha atenção para o ministério em geral, talvez já com 10 anos de idade, quando pela primeira vez eu comecei a congregar fielmente numa igreja. Habitualmente, como missionário, a gente viajava de igreja em igreja e, né, ouvia o meu pai pregar N vezes a mesma mensagem. Então, mas quando começamos a se congregar numa igreja, ouvi pregação expositiva pela primeira vez, eu fiquei apaixonado pela pregação, mesmo com
10, 11 anos de idade, e eu comecei a ter muito interesse na ideia de estudar a Bíblia e pregar. Então, desde então, eu estava planejando nortear minha vida em direção ao ministério pastoral, né? O que eu sonhava fazer. Ainda sonho em alguns aspectos da minha vida, né? Mas aí quando eu estava primeiro ano do seminário, comecei o curso pastoral. A nossa igreja ficou sem pastor. E é uma igreja que meu pai começou ali perto da nossa fazenda aí ele escreveu para uns 3 seminários, né, que a nossa igreja estava sem pastor, e ele recebeu pilhas de currículos de ex-alunos que estavam procurando igrejas para pastorear. E nessa mesma época eu fiz uma viagem de volta aqui para o Brasil, onde eu viajei visitando várias igrejas nos interiores que, né, os colegas dos meus pais começaram, né, décadas atrás, e agora, né, 10 anos depois, viajando nessas igrejas, eu vi uma carência tão grande de líderes, de pastores. Eu conheci uma igreja que o pastor tinha pastoreado já há 20 anos, e quando eu perguntei sobre o curso dele, o treinamento dele, ele tinha um curso bíblico de 10 dias que ele havia feito, e estava pastoreando já há 20 anos. Então, eu sinceramente, né, como nasci no Brasil, sou brasileiro, eu não podia mais justificar colocar o meu currículo nessa pilha de currículos, quando eu vi uma carência tão grande de missionários aqui no Brasil, de líderes aqui no Brasil. Como brasileiro, tinha portas abertas para voltar. E foi um ano e pouco depois disso que meus pais decidiram voltar e começar esse ministério. E quando eu vi a estratégia deles em implantar esse ministério, achei eles velhos demais para começar um trabalho desse. E então perguntei se eu podia aprender junto com eles. E fazia sentido para mim. Então já foi um direcionamento para continuar aqui, que como tu fala bem, Gary, já comeu umas 3 perguntas aqui, e uma delas é essa questão que o pessoal sugeriu sobre a convicção de ficar aqui no PV Norte, né? De não ser um peso de uma responsabilidade, de uma herança familiar, mas sim uma convicção de um direcionamento de Deus, né? Então, como que foi isso quando, né, teu pai decidiu sair e deixar você à frente disso? E de, não, eu realmente preciso, ou não, é uma responsabilidade minha como filho, se meu pai mandou, eu vou fazer. Como é que foi isso para ti? Então, como eu falei, quando meus pais decidiram vir fazer esse ministério, eu achava eles muito velhos, e realmente a minha proposta é, eu gostaria de ir junto com vocês, aprender junto com vocês, e depois talvez um dia poder assumir, né, depois de muitos anos, né? Era o meu plano, era o que a gente estava cogitando, né? Não sabíamos que Deus ia levar minha mãe 2 semanas antes de inaugurarmos o ministério, e que meu pai teria muitas dificuldades nesse período de adaptação. Então, aí quando ele decidiu que precisava sair, né, no mundo de cegos, quem tem um olho é rei, né? Então,
a equipe era tão pequena, não tinha muita opção em relação a quem poderia assumir. Então, se o ministério iria avante, né, era óbvio que eu era a pessoa que, na época, na equipe, deveria assumir. Né? Ele falou com seu irmão primeiro. Ele disse que não queria. Esse não foi o jeito que ele era. Ele queria fazer muitas outras coisas, mas não queria ficar atrás, as palavras dele atrás de uma escrivaninha. Meu irmão é muito mais trabalhar com as mãos e não com, né, escritório, administração. Então, para nós isso foi... Tivemos a convicção que Deus queria fazer algo aqui e que Deus havia chamado nossa família para tocar esse ministério. Então, para nós foi nítido que esse é o passo que Deus queria. Então, não era o que a gente teria escolhido. Hoje a gente pode enxergar, né, a mão de Deus em todo esse processo, nos ensinando a confiança e tudo. Simplesmente eu tive a disposição de fazer o que precisava ser feito na época, né, diante das circunstâncias do ministério. Né? E, né, quando eu estava no seminário, eu tive um professor que me desafiou a procurar um ministério em qual eu poderia investir minha vida e não ficar pulando de ministério a ministério. Tem pessoas que a cada 5 anos mudam de ministério, e Deus usa essas pessoas. Né, ele só me desafiou a pensar de uma outra forma, e admirei muito ele, admiro ele ainda. Ele foi meu professor, continua no mesmo seminário onde ele estava ensinando na época. Né? Então é isso que eu queria fazer com minha vida, investir minha vida no ministério, e como a sobrevivência do ministério precisava de um líder naquela época, eu estava disposto. Entre uma e outra pergunta mais complexa, a gente vai fazer uma tranquila para não assustar, né? Então, assim, qual é seu livro preferido, aquele livro de cabeceira, ou autor favorito? Fora a Bíblia, fora os apóstolos. Qual seu livro, assim, que mexe com o coração? O meu em português tem vários títulos. A Teologia da Alegria, Em Busca de Deus, do Piper. Vocês que tiveram minha aula sabem que eu sou um traficante desse livro, mas é um livro que mexeu muito com as motivações da minha vida, com a maneira que eu olhava o ministério. Eu gosto da paixão do Piper ao escrever. Então, esse seria o meu. Eu não sei o favorito, mas um que eu li recentemente é Gospelize. E eu acho que vocês vão provavelmente ter que ler esse livro também. É muito legal, uma nova maneira de evangelizar. E eu acho muito, muito legal todas as coisas que eu aprendi nesse livro. Então, mais uma fácil. Como que é a logística da devocional de vocês mediante essa intensidade do ministério dos tempos? Como é que vocês conseguem se organizar? Quando falha, recupera, se falha, nunca falha? Vai.
Então, eu tenho ao longo dos anos usado vários né, maneiras, não vários, alguns. Né? Antigamente eu tinha um hábito de fazer a leitura da Bíblia toda nos anos ímpares, e nos anos pares eu lia o Novo Testamento 4 vezes. Né? Então, era muita leitura, mas confesso não muita compreensão ou estudo, aprofundamento. Fazia também o Hora Silenciosa do PV. Aí, com um tempo atrás, eu decidi abandonar esse método depois de uns quase 20 anos fazendo isso. E eu comecei a fazer um estudo capítulo por capítulo da Bíblia e escrevendo um blog sobre aquilo, né? Então, eu tenho um blog escrito sobre cada capítulo da Bíblia. E aí fiz um panorama da Bíblia toda, um blog sobre cada livro da Bíblia. E agora eu estou escrevendo um blog sobre uma harmonia do Novo Testamento. Então, o meu hábito é de segunda a sexta-feira, de 4h30 às 5h30, é o meu hora devocional. Né? 4h30, gente. É o tempo que eu consigo dedicar a isso e ainda poder fazer atividade física antes de começar o meu dia. Então, esse é o meu hábito. Sábado e domingo eu durmo mais. Eu não tenho hábito devocional no sábado e domingo, além de, né, às vezes Sandra e eu temos um tempo juntos, a gente vai no culto, mas de segunda a sexta esse é o meu hábito. Eu tenho o hábito mais de pegar um livro e vai com o livro aprendendo e alguns versículos da Bíblia. E oração, muita oração. Quando eu li esse livro, Gospelize, eu também, outros livros, muitos, e esse é meu hábito. E não é assim quando eu acordar, porque eu ia dormir de novo. Então, eu geralmente faço algumas coisas de manhã para a casa ficar no jeito, e assim eu sinto que eu tenho mais tempo e mais atenção a Deus e oração. Isso aí, Sandra. Também estou contigo nessa de mais tarde. Mas outra coisa que eu queria perguntar, tem uma galera que chegou aí esse ano, eu descobri que vocês têm filhos há pouco tempo. Uma pergunta dupla, então. Há pouco tempo você descobriu, né? Há pouco tempo que eu descobri. Os filhos estão velhos já. Sandra, como foi primeiro para os seus pais, quando você decidiu vir para o Brasil e contou isso, Brasil, e agora para os dois, como é que é a distância da família, dos filhos e tudo mais? Meus pais eram bem tranquilo com essa mudança. Fala. Então, essa foi uma das minhas preocupações quando eu queria pedir mão dela em casamento, né? Como é que os pais iam reagir, porque né, a Sandra é caçula de 5, né? Então, aí os outros irmãos todos, né, moravam nos Estados Unidos, maior parte na mesma cidade, e aí eu estava querendo levar a filha meio longe, né? Mas eles responderam que quando casaram, antes de ter filhos, pediram a bênção de ter filhos e
o privilégio de ter um filho e ir para o campo missionário. Então falaram que eu era a resposta de oração deles, né? Então eles foram, né, sempre apoiaram muito, sempre, né, nunca né, pediram para a gente voltar e toda essa situação. Mesmo agora, quando o pai dela não está bem, né, então é uma fase muito difícil, mas Sandra tem uma irmã que mora com eles, então estão sendo cuidados, mas é difícil esse último fase agora. Mas não é fácil. Eu lembro até hoje, né, quando eu peguei Michela do braço da mãe da Sandra no aeroporto e era assim, próxima vez que você vê ela, ela vai ter 4 anos de idade, ela tinha 5 meses. Né? Então, isso não é fácil. Quanto hoje, tudo mudou, né? A gente ia para o correio todo dia para ver se tinha uma carta, né? E quando eu recebi a carta, era mês ou 2 meses, né, passado, né? Então, hoje, ela troca e-mail todo dia com os pais, a gente troca mensagem com os nossos filhos diariamente. Então, o mundo através da tecnologia, mudou. Então, falando sobre os filhos, né? Nós temos uma filha em Portugal, outro em Maine, outro em Texas. Então, são longe um do outro e longe da gente, mas se eles estivessem em Abetetuba, né, 99% da nossa comunicação seria da mesma forma, né? Então, conversamos com a nossa filha hoje de manhã, antes de vir para a capela, né? Ela começou a namorar ontem, né, um rapaz que eu conheci lá. Então, ele me pediu e finalmente pediu para ela. Então, aí estamos, né, então, estamos inteirados com o que está acontecendo com a vida dos nossos filhos e é difícil não estar perto, especialmente no Natal, esse tipo de coisa, mas... E em meio a isso, Gary, dessas dificuldades, ou outras também, vocês já pensaram em desistir, mudar de ministério, já passar o bastão e assumir um outro ministério? Não, acho que agora é porque do meu pai que eu comecei a chorar. Mas não, eu acho que no início, sim, 4 anos foi difícil porque eu não sabia falar a língua, né? Esse foi bem ruim, mas depois, voltando, a gente ficou firme. E mesmo nos anos difíceis, nós ficamos firmes. Mas não é fácil. No início, não é fácil. Então, o início realmente foi difícil. Depois dos primeiros 4 anos, né, eu realmente pensei que talvez, né, por alguns erros que eu fiz, valorizando mais o ministério do que a família, achei que não poderia voltar. Né, fizemos aconselhamento bíblico com o nosso pastor e ele realmente nos ajudou muito e nos possibilitou, né, a voltar com uma nova perspectiva familiar e realmente melhorou muito desde os primeiros 4 anos, que foram bem difíceis, né, por vários motivos, né, era tudo diferente aqui, crianças pequenos, ratos dentro de casa e um monte de coisas, né? Mas aprendendo a cozinhar sem nada que eu estava acostumada, porque, sabe, isso foi um tempo atrás, não tinha nada. Vocês Né? casaram e logo vieram para o Brasil? Oi? Vocês casaram e logo vieram para o Brasil? Não. 5 anos depois. Os filhos já
Quando vocês vieram, já tinham os filhos? A primeira filha tinha 5 meses, 6 meses. Miss Sheila. Vocês conseguiriam contar um pouco da história do início do romance de vocês em uns 2, 3 minutos? 2, 3 minutos. Não? Ok, não. Não. Ok, então... Em 5 minutos. Dá para contar um pouquinho como começou? Sim, sim. O seminarista gosta disso, que sempre dá uma esperança. Fala, eu gostei, né, o dele quando nós entramos no seminário, mas foi dividido, foi grande, a turma foi de 300, assim, e eles dividimos, e ele ficou na outra, e eu fiquei na outra, né, Então, levou um tempo. É o segundo ano que nós conhecemos melhor no Viagem do Coral. E assim, gente, foi. Não, né, ele foi o chaplain, não sei, chaplain do coral, capelão do coral. Ele falava, eu gostei muito como ele apresentava qualquer coisa, né? Ele era... Não, ele era simples e a gente podia entender e realmente aplicar às nossas vidas. Eu fiquei impressionado com essa habilidade e ele olha bem. Ele tem... Eu gostei muito dele. Ele foi muito criativo no nosso namorado. Então, namoro. E ele me ganhou, né? Eu acho. E de ir para o Brasil, eu estava bem aberto. Realmente, minha família me preparou. E eu estava bem aberta a essa ideia de ir para o Brasil. Eu sabia se eu casasse com ele, estaria aqui. Você? Não? No tempo de seminário de vocês, está todo mundo aqui, um monte de seminarista, tudo curioso para saber como que a gente pode ir bem nesse tempo de seminário. Então, o que vocês fariam de diferente se pudesse voltar no tempo de seminário, quando começou tudo? Leva mais sério. Eu acho que, né, muita coisa no seminário você acaba fazendo para ganhar nota, não necessariamente para aprender a fazer, para colocar no coração, né? E, né, voltando a estudar depois do seminário com um pouquinho mais de maturidade, né? Nós dois tivemos 17 anos quando entramos no seminário. Então, você acaba fazendo muito apenas por fazer. Né, de não preocupar tanto com nota e preocupar mais com realmente a aprendizagem e aplicação da palavra na vida, de trabalhar o caráter, de aprender a ministrar na vida de pessoas e não só adquirir informação e ganhar nota. Então, eu acho que eu faria ênfases diferentes nisso. Mas nosso tempo de seminário foi muito legal, foi bem especial. Conhecemos uns aos outros e, né, Deus nos deu bastante oportunidades. O nosso tempo está se encerrando, mas eu quero remir aqui 2 perguntas em uma. Quais são os seus planos para os próximos 10 anos? E se vocês pensam em se aposentar, ficar no Brasil, voltar? Só nós ficamos no Brasil ainda, sim. Só quando se aposentar, assim, né? Mas nos próximos 10 anos tem alguma mudança na direção? Como é que vocês estão sonhando? Então, né, como você fez essa pergunta antes, né, sobre passar o bastão, né?
Então, né, a gente sempre está aberto para aquilo que o Senhor abrir, né? Ao longo dos anos eu tenho recebido vários convites, né, para vários ministérios, mas até então não vi nada que, ao meu modo de ver, era mais impactante, mais significante do que eu estou fazendo aqui. Então, se Deus abrir alguma coisa nesse sentido, obviamente eu vou orar e tudo, mas eu estou planejando ficar aqui os próximos 12 anos, né? A não ser que Deus, né, mostre algo diferente. Aí eu vou ter 65 anos e Deus, né? Deus não, palavra da vida, né? Não permita que eu continue como diretor depois de 65. Então eu vou ter que mudar de ministério. Posso ficar como professor, alguma coisa, só não posso ser diretor. Mas eu sou convicto de que eu não posso ficar, né? Porque se eu permanecer até 12 anos, eu vou ter 40 anos de ministério aqui, 38 deles como diretor, né? Aí o próximo diretor não precisa da minha sombra aqui, né? Então eu preciso, né, passar o bastão, né, e ir embora e deixar essa pessoa tocar o ministério, né? Então estou já orando a respeito disso, fazendo alguns planos, mas eu estou orando para mais 20 anos de ministério ativo depois disso. Então esses 20 anos eu tenho três coisas que eu estou orando, olhando, e vamos vendo o que Deus abre portas, a saúde da Sandra, como isso vai, né, ser permitido, né? Gostaria de ser uma espécie de consultor, viajando para, né, equipes, né, de missionários ao redor do mundo que precisa de ajuda com planejamento estratégico, aconselhamento da equipe, a visão do ministério, ajudar talvez equipes em crise ao redor do mundo, né, a colocar as coisas no eixo e ajudar, né, trabalhar nesse sentido. É uma opção. Outra opção seria realizar o meu sonho desde 10 anos de ser pastor de uma igreja e infeccionar uma igreja local com uma visão missionária. E uma outra seria ser um pastor de missões em algum seminário, né, algum lugar. E assim talvez poder fazer um pouquinho dos três, né? Se envolver numa igreja local, dar aula no seminário e durante as férias talvez viajar para conhecer alguns, né, trabalhos, né? Esse é Gary, né? Vai depender um pouquinho de onde nós temos netos, né? As nossas vidas com 65 anos vai ser direcionado pelos netos um pouquinho, né? Amém. Também, agora, rapidamente, por causa do tempo, mas acho que os sonhos já respondeu, mas um sonho ainda não realizado e um medo. Um sonho. Um medo de um sonho. Um medo e um sonho. Você pensa, eu falo, tá? Okay. Né, o sonho que eu tenho é, né, é ver a estratégia que nós temos implantado aqui de evangelizar, discipular jovens, treinar jovens e implantar igrejas através do ministério com jovens, né, começando
né, avançando o evangelho em novos locais através do evangelismo, discipulado com jovens, treinamento dos jovens e estabelecendo igrejas locais já liderados pelas próprias pessoas da área. Eu sonho em ver isso sendo implementado em Brasil, em Palavra da Vida ao redor do mundo, em outras missões, né? Eu sonho em escrever um livro sobre isso e talvez ter um impacto da forma que missões transculturais acontecem, dando uma ênfase maior em trabalho com jovens e não logo implantando igrejas, mas levantando líderes para implantar igrejas ao invés do missionário transcultural implantar igrejas. Então, eu sonho em poder impactar a igreja nesse sentido, né? O meu medo é pisar na bola. Meu medo é ser infiel em alguma área, pisar na bola e ser desqualificado para essa vida maravilhosa que Deus tem nos dado, de permitir que meu orgulho ou tentações que eu cedo a eles, afasto de Deus e seja desqualificado. Ele é muito espiritual e eu sou muito assim família. Então, meus sonhos é de ter netos, né? Seria legal. E podia andar juntos com nossos filhos. Gente, de novo. E medo e de ficar com ele assim atrás. Não, de realmente ajudar o Gary no sonho dele. Desculpa. Não, por favor, eu tô quase chorando também. Então, para a gente encerrar, se essa galera aqui nunca mais fosse ver vocês, o que vocês diriam, as últimas palavras para nós? Quais seriam suas últimas palavras para esses jovens se você nunca mais fosse nos ver? Dá para pensar um pouquinho. A minha é o que, né, aquilo que impactou muito a minha vida. Se você tem tido aula comigo, você já ouviu isso não sei quantas vezes, né? Mas talvez frisando aqui. Viva a sua vida à luz da eternidade. Há duas coisas que duram para sempre: a palavra de Deus e as almas dos homens. Então, invista na sua vida naquilo que é eterno. O estudo da palavra e as almas de pessoas, né? Então, viva a sua vida à luz da eternidade, não as distrações passageiras daquilo que é medíocre, passageiro, talvez fascinante no momento, mas de pouco impacto à luz da eternidade. Amém. Não, porque eu passei por um tempo que foi muito assustante. Então, eu já sei. Esse é muito importante. Isso aí. Vamos terminar então orando por vocês, pelo seu pai, e para que Deus continue abençoando esse ministério incrível que você está emocionado, mas a gente emociona também de ver a história de vocês e tudo que Deus tem feito até aqui. Vou ficar de pé. Senhor, nós somos gratos pela vida do Gary, da Sandra. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor levantou homens e mulheres assim para serem uma luz, para direcionar para a gente o caminho até o Senhor, para abençoar a vida de tantas pessoas
Obrigado, Pai, porque o Senhor tem construído a história da sua glória junto com a história desse casal, mostrando o seu cuidado desde quando eles se conheceram, o primeiro contato das famílias, eles virem para o Brasil. Pai, quanta glória para o Senhor, Deus. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome por tudo que ouvimos nessa manhã, Pai. O Senhor é grandioso demais. Nosso desejo é que o Senhor continue a abençoar esse casal, essa família, direcionar, abençoar os filhos deles espalhados aí pelo mundo, também abençoar as famílias ali, os pais deles. O Senhor abençoe o pai da Sandra, venha estar com ele, hoje em especial, venha estar o abençoando, rodeando de anjos, Pai, abençoando médicos e tratamentos para ajudar na sua saúde. Também te pedimos, Deus, para que esse casal continue com essa visão de ministério, de reino. O Senhor possa estar abençoando os próximos anos deles. E, Deus, também por nós. Nós te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que histórias assim, conhecer pessoas assim, nos ajudem, Pai, a Te amar mais, a viver uma vida de mais devoção ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Pai.